Dando continuidade, o nosso estudo do livro de Gênesis. Hoje nós iremos falar de Judá e Tamar e vamos falar de José na casa de Potifar, né? São as duas histórias aí que vão aparecer. Judá e Tamar no capítulo 38 e José na casa de Potifar no capítulo 39, e é isso que eu gostaria que nós pudéssemos ver hoje. Mas todos abriram? Amém? Versículos 1 e 2 do capítulo 38. É os primeiros versículos que a gente vai começar lendo aqui, e à medida que a gente for estudando, a gente vai lendo os demais. Todos abriram, né? Leiamos, versículos 1 e 2. Nesse tempo, Judá deixou seus irmãos e foi para a casa de um adulamita chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Suá. Tomou-a por mulher e uniu-se a ela. Ela engravidou e teve um filho, e o pai lhe deu o nome de Era para ser só até o 2, eu li até o 3, né? Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, em nome de Jesus, graças nós te damos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, por toda a graça, Senhor, derramada em nossas vidas. Pelo dia que o Senhor nos concedeu, um dia de chuva, Senhor, para a honra e glória do teu nome, um dia de provisão dada por ti, de proteção. E agradecemos, ó Deus, principalmente pela nossa salvação em Cristo Jesus. Eis aqui, Senhor, a palavra do Senhor, a qual nós começamos a ler. Pedimos que o Senhor nos ilumine, como sempre pedimos e como o Senhor sempre faz. Ilumina o nosso entendimento para a compreensão da palavra do Senhor e prepara, Senhor, o nosso coração para recebermos e guardarmos essa palavra. Ó Deus, faz assim com todos nós que aqui nos encontramos, com aqueles que vierem porventura ver depois, mas que o Senhor abençoe a cada um de nós por intermédio da tua palavra. E como eu sempre te peço, ó Deus, que eu seja apenas um mero instrumento nas mãos do Senhor, mas que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra. É isso que eu rogo, que eu te peço, e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Como sempre fazemos, né, irmãos? O que a gente aprendeu e viu na semana passada, nos capítulos 36 e 37? ênfase aos edomitas, né, que são os descendentes de Esaú, né, que é Edom, não é isso? O que mais, meus irmãos? Os irmãos planejaram matar José, né, depois que o pai dele manda ele ver o que é que os irmãos estavam fazendo lá, e ele sempre escolhia trazer as notícias, o quê? As ruins, né? As notícias más a respeito dos irmãos dele, né? O que mais? O Vorra foi lá pro final do capítulo 37. Não, o 36 é o que a gente viu os dois, né? 36 foi a descendência de Esaú, que é Edom, né? E no 37 é José e seus irmãos, aonde o vô já foi pro final. Comece pelos sonhos. Pode falar, quem quiser falar aí. Os irmãos criam um ódio dele, né? Por causa do pai, exatamente. É o pai dá a ele o quê? O que pai dá a José? Uma túnica o quê? Longa, né? Que representa a autoridade. Túnica essa que, quando os irmãos dele vê ele sozinho, o que é que faz? Tira logo a túnica dele, né? Tá aí a tua autoridade, o que é que a gente faz com ela, né? Exatamente. O que mais?
Toda a família interpretou o sonho, né? Não é só José que tinha o dom de interpretar. Quando ele conta para os irmãos logo entenderam o que ele estava falando. E quando ele conta para o pai, do mesmo jeito o pai já entendeu o que ele estava falando. Então todo mundo interpretou o sonho, né? Era uma família de intérpretes, né? O vô já vendeu José. Isso, exato. Quando eles chegaram lá, isso, jogaram ele no poço, né? Zombaram dele, vocês lembram? O que eles disseram? Olha, lá vem o sonhador, né? Zombaram logo de José. Olha o sonhador aí, sabe sonhar. Venderam ele, né? Por quanto? 20 pesos de prata. Isso. A gente até associou as 30 moedas, né, de prata que Jesus foi vendido. Exato. Jesus vale mais, né? Jesus vale mais que José. Sim, né? Jacó guardava, né, todo aqueles sonhos no coração, né? Guardou a vontade de Deus, a verdade de Deus no coração. Exatamente. Sim, exato. Exatamente. É que ele foi desprezado pelos irmãos, vendido. Isso. Foi para poder salvar isso. Exatamente. Caso ele não tivesse ido, provavelmente todo mundo ia morrer de quê? De fome, né? Ia morrer de fome. Exato. Salvou todo mundo. É. Rubem, né? Fazendo lá as dele, né? Sendo omisso, não teve atitude, né? Poderia ter livrado, mas aí é aquela coisa, né? Graças a Deus que ele não livrou, né? É a mesma coisa com Jesus, né? Graças a Deus que os fariseus condenaram ele, né? Porque se ele não fosse condenado, se ele não tivesse morrido, não haveria salvação. Fazer o mal ao irmão pode ser o mal contra si mesmo. Se eles tivessem matado José, todos eles teriam morrido. Então, fazer o mal ao irmão é um mal a si mesmo. Né? Isso. Exatamente. Isso. Aham. Exatamente. José, ele já tinha esse propósito, assim como Jesus tinha esse propósito também. Amém, né? Eu acho que basicamente foi isso que a gente aprendeu. Provavelmente tem uma outra coisa que ainda poderia ser dita aqui, mas vamos embora, né? Para frente, senão ninguém chega, né? Já são quase 8 horas ali e aí a gente não viu nada ainda. Mas tudo bem, vamos lá. A gente já viu até aqui muita história bizarra. Você concorda comigo? Sim ou não? A gente já viu Abraão alugando a mulher dele, não é? Isso é bizarro, né? Já viu essas coisas aí. A gente já viu as filhas de Ló tendo filhos dele mesmo, né? Do seu próprio pai. A gente viu o pessoal de Sodoma e Gomorra querendo manter relação sexual com aqueles homens lá que eram anjos. A gente já viu muita história bizarra. E a história que a gente vai ver aqui é uma outra dessas histórias. Uma dessas histórias bem bizarras mesmo. É isso que muitas vezes faz com que a gente entenda que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Sabe por quê?
Porque ela não omite essas coisas. Ela fala a verdade, meu irmão. Independente de quem fez. Se fez certo, se fez errado, ela vai lá e ela diz. Porque se ela não fosse a palavra de Deus, ela ia mostrar só as coisinhas bonitinhas, né? Do povo. Mas não. Ela mostra aquilo que de fato é a verdade. E aqui na história de Judá, a gente vai ver justamente uma coisa bem bizarra. Mas antes da gente chegar lá, eu queria que a gente pudesse perceber uma coisa, porque assim, essa história, ela não é só uma história bizarra. Ela tem algumas nuances que eu gostaria que a gente percebesse aqui, né? E Judá, ele começa fazendo duas coisas. Duas coisas erradas. A primeira delas está justamente aí no versículo 1. O que diz o versículo 1? Que ele deixou os seus irmãos. Uma coisa que é bem legal da gente perceber é que o capítulo 37, 38 e 39, ele tem um paralelo, tá? Ele tem uma comparação entre José e Judá. José, ele foi, tirado da presença dos seus irmãos, ou seja, seus irmãos tiraram ele. Então, ele saiu do meio dos seus irmãos não por vontade dele. Ele foi tirado dos irmãos. Judá, pela sua própria vontade, saiu do meio dos seus irmãos. Isso significa dizer que ele, saindo do meio dos seus irmãos, ele saiu da casa do seu pai. E como consequência, vai aparecer um monte de doidice aqui. Que aconteceu, coisas perigosas, que se deram pelo fato dele ter saído do meio dos seus irmãos. A segunda coisa que ele faz, olha o versículo 2. Ali Judá viu uma filha de um cananeu chamado Suá. Tomou-a por mulher e uniu-se a ela. Então, primeiro ele sai da casa do seu pai, dos seus irmãos, da presença dos seus irmãos, e aí depois ele casa com quem? Com a cananeia. Com uma mulher que não fazia parte do povo. Vocês lembram quem casou com a cananeia também? Ou com cananeias, né? Esaú. E ele foi os seus pais, um quê? Decepção, um desgosto, né? É tanto que quando ele soube que Jacó tinha sido enviado para casar com uma mulher da família, ele foi buscar na casa de quem? Outra para ele. Na casa do tio. Não, Ismael. Ele foi casar com a ismaelita de Esaú. Então ele casa com essas cananeias. E qual é o risco aqui? Muito simples. Os cananeus, e a gente vai ver muito isso, eles adoravam vários deuses. Você lembra que a gente já falou um pouco sobre isso? Um desses deuses que eles adoravam era Baal. E Baal era o deus da fertilidade. Entre outras coisas que ele era o deus da fertilidade. E como consequência, ele pedia, que os seus adoradores sacrificassem os seus próprios filhos para Baal. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque Judá, ele não vai sacrificar os seus filhos, mas ele vai fazer uma outra coisa que é um ritual também para esse deus Baal. Tudo isso, provavelmente, porque ele aderiu à religião de quem? Dos cananeus. Por conta de quê? Porque ele sai da casa do seu pai e casa com uma cananeia. Você consegue perceber o risco aqui? Como é que a gente poderia fazer uma aplicação bem direta, bem clara que está aqui agora? Como seria?
se afasta da comunhão dos irmãos e se une com a pessoa que não é do povo. É um risco. E aí nós vamos já ver o que acontece aqui. Mas antes disso, vamos dar sequência aqui, porque ele vai ter 3 filhos com essa mulher. O primeiro, o cabo era ruim. Era tão ruim que Deus matou ele. É sério. Imagine como esse cabo não era ruim. Você imaginar assim, olha, alguém que seja tão ruim que Deus olha e diz assim, não, esse aí eu vou ter que matar, porque não dá não. Esse aí não tem como. Vamos ler. Versículo 4. Ela tornou... versículo 3, né? Ela engravidou e teve um filho. E o pai lhe deu o nome de Er. Ela tornou a engravidar e teve um filho, a quem deu o nome de Onã. Teve mais um filho e deu o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando ela teve o filho. Depois, Judá tomou para Er, o seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Essa Tamar é a Tamar da história aqui que a gente vai ver Judá e Tamar. Então vamos lá, continuando. Versículo 7. Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Assim, o texto não fala muita coisa, né? Não diz o que ele fez, não fala qual foi essa maldade, mas ele deveria ser um homem muito mau. Um homem muito ruim, né? Para que o marido, né, dela, né? Para que Deus, o próprio Deus, o matasse, boa coisa esse homem não é. Não é peça boa. Pode falar, Pedro. É exatamente isso, Pedro. Deus não permitiu que viesse dele pessoa nenhuma. Ele casa. E aí, por conta da maldade dele, Deus não deixou que sucedesse ninguém daquela semente ruim. Mas aí tinha uma lei. Qual era a lei? Quando o homem morre sem deixar descendência, o irmão dele, né, toma aquela mulher para si e o primeiro filho dele com ela é descendência do irmão. Né? Vamos ver isso aí, vamos lá. Abra lá em Deuteronômio, capítulo 25. Acharam? Versículos 5 e 6. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do falecido não se casará com um estranho, alguém de fora. Seu cunhado se casará com ela, cumprindo seu dever de cunhado para com ela. Versículo 6. E o primeiro filho que ela lhe der, perpetuará o nome do irmão falecido. Então, essa era a lei. Essa lei chamava lei do levirato, né, que é a lei de que se o homem morre sem deixar descendência, o irmão dele, o primeiro filho dele com a mulher, vai ser descendência do irmão que morreu. Para que a descendência dele não se apague. Só que aí não seria a descendência de sangue. Aquela semente ruim lá morreu. Porque o cabo era ruim. Levirato. Aí o Onã, né? O que acontece? Volte lá para Gênesis. Volte lá para Gênesis. Versículo 8. Então Judá disse a Onã:
toma a mulher de teu irmão e cumpre o teu dever de cunhado, e dá descendência a teu irmão. Porém, Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se unia a mulher, derramava o sêmen no chão para não lhe dar descendência ao irmão. Aqui a gente não sabe o motivo, né? Talvez, eu imagino que ele deve ter pensado assim: esse cabo é muito ruim. Já tive várias tretas com ele. Eu vou lá deixar descendência para esse desgraçado? Só que o problema aqui é que ele está quebrando o quê? A lei. Ele está descumprindo o mandamento. E ao descumprir o mandamento, ele está pecando. Não é? Aí o que vai acontecer? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte, né? Versículo 9. Perdão, versículo 10, né? Perdão. Versículo 10. E o que ele fazia, né? Ou seja, não deixava descendência, né? Era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou. A raça era ruim. Assim, pouquíssimas pessoas na Bíblia a gente vê o próprio Deus matando. Então, quando acontece isso, é porque o negócio era ruim, né? O homem não era peça boa. Nem ele, nem o irmão. Então, o que vai acontecer agora? Ou o que deveria acontecer agora? O caçula assume ela. O problema era que o caçula ainda era muito novo. E ainda não podia dar sucessão ao seu irmão. E aí o que Judá diz? Vamos ler. Versículo 11. Então Judá disse à sua nora Tamar: conserva-te viúva na casa de teu pai, até que meu filho Selá se torne homem adulto. Pois dizia: para que este não morra também como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa de seu pai. Então, ele parece que está deduzindo que o problema é a mulher. Né? Que um morreu, o outro morreu. Ele, não, se eu der o outro também, vai morrer também. Então, vai para casa quando ele tiver adulto. Te conserva na viuvez. Quando ele tiver adulto, aí, né, ele vai te ter como esposa. Então, foi essa a atitude de Judá. Aí acontece que a mulher dele também morre. Então, morreu o primeiro filho, morreu o segundo filho, morreu também a mulher. O que está passando na cabeça de Judá? Morreu o primeiro, morreu o segundo, morreu a mulher, eu estou ficando sem descendência. É isso que está passando na cabeça de Judá. E é agora que o declínio moral de Judá acontece. Porque o que vai acontecer, e se você lembra da história, você vai se lembrar, é que ele vai para uma cidade e ele vai encontrar lá uma mulher sentada na porta. Essa mulher é Tamar, mas ele não sabe. Ele acha que ela é o quê? Uma prostituta. Então ele chega para ela e diz: se deita comigo. E ela vai dizer: e o que eu vou ganhar com isso? E ele diz: eu vou te mandar um carneiro. Aí ela: o que você vai deixar de comprovante aí? Que você vai mandar o carneiro? Aí ele deixa o cajado e tem mais uma... É tipo um símbolo, né? Eu não lembro exatamente. A gente vai já ler. A gente vai já ler aqui. E aí, ele volta, manda o amigo levar o carneiro, só que quando chega lá, o amigo não encontra a mulher, porque ela tem ido embora. Vamos ler isso aí. É um selo, né? Vamos lá. Versículo 12. Com o passar do tempo,
a filha de Suá, mulher de Judá, morreu. Depois de consolado, Judá subiu a Timnate, ao encontro dos tosqueadores das suas ovelhas, ele e seu amigo Ira, o Edulamita. E avisaram Tamar, dizendo: o teu servo está subindo, aliás, o teu sogro está subindo a Timnate para tosquear suas ovelhas. Então ela se despiu dos vestidos de sua viuvez e se cobriu com o véu. E assim, disfarçada, assentou-se à porta de Enaim, que está no caminho de Timnate, porque via que Selá já era homem adulto e ela não lhe havia sido dada por mulher. Ao vê-la, Judá julgou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Sem saber que era sua nora, dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, quero deitar-me contigo. Mas ela perguntou: que me darás por te deitares comigo? E ele respondeu: eu te mando um cabrito do rebanho. Mas ela perguntou: tu me darás alguma garantia até que o mandes? Ele então disse: que garantia te darei? Disse ela: o teu selo com a corda e o cajado que está na tua mão. E ele os entregou, então deitou-se com ela e ela engravidou. Então levantou-se e foi e tomou de si o véu e vestiu-se as roupas da sua viuvez. Por que que aqui é o declínio moral de Judá? Não é só porque ele se deitou com uma prostituta, mas é o que significava isso aqui. Judá achou que ela era uma prostituta, mas ele não achou que ela fosse uma prostituta qualquer. Ele achou que ela era uma prostituta cultual. E é isso que a gente vai ver agora. Eu vou já explicar o que é que isso significa. Então vamos lá. Versículo 20. Depois Judá mandou o cabrito pelo seu amigo, o Edulamita, para receber a garantia da mão da mulher, mas ele não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que estava junto ao caminho de Enaim? E disseram: aqui não esteve nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. E também os homens daquele lugar disseram: aqui não esteve nenhuma prostituta cultual. Eu queria que você fosse lá para Deuteronômio capítulo 23. E vocês vão ver que isso era proibido, tá? No meio do povo de Deus. Deuteronômio 23. Todos abriram? 17 e 18. Não haverá mulher israelita que se prostitua em rituais, nem haverá quem faça isso entre homens israelitas. Algumas versões vai trazer sodomita, né? Que agora eu vou explicar o que era essa desgraça aqui. Você lembra que eu acabei de dizer, Judá perdeu os 2 filhos, perdeu a mulher. Então, ele está pensando o quê? Eu estou ficando sem descendência. O que você acha que Judá foi fazer com essa prostituta cultual? O que Baal representava? Ele era o deus de quê? Da fertilidade. Então ele foi fazer um ritual com ela que envolvia o sexo, para que ele fosse abençoado com mais filhos. É isso que ele foi fazer. Mas tudo isso ele fez porque ele está no meio de um povo que é pagão. Ele deixou a casa do seu pai. Ele deixou o convívio com os irmãos. Ele se uniu com uma mulher que não somente não era do povo, mas que adorava outros deuses. A gente já viu isso na história do povo de Deus. Homem que casou com mulheres que adoravam outros deuses e acabou sendo idólatra. Quem foi? Salomão. Então é o que está acontecendo aqui com Judá. Sim.
a Jezabel. Eu lembro Acabe, né? Não, com a prostituta não. Era só o ritual. Ela era uma prostituta ritual. Então, o homem que se deitava com ela, ele recebia a bênção da fertilidade de Baal. Isso na cabeça deles, né? Que obviamente não acontecia nada. A fertilidade aqui foi nela, né? Hã? Pois é, Peu. Esse foi um questionamento que eu fiz também. Mas não tem dizendo de onde ela é. Obedeceu. E essas prostitutas cultuais, que ele achou que ela era. Ele achou que ela era uma prostituta cultual. Então ele não foi atrás de uma prostituta. Ele viu e achou que ela era uma prostituta cultual. Por isso ele se deitou com ela. Ele não foi atrás eu vou me consolar porque minha mulher morreu. Não, ele foi atrás de fazer um ritual. Entende? Só que ele não contava que a mulher era a nora dele. Uhum. Isso. Sim. Volte para Gênesis. Você voltou já? Bem? Então, o que vai acontecer, né? Ela vai engravidar. E aí eles vão dizer para ele, olha, a tua nora tá grávida. E sabe o que é engraçado? Eles dizem assim, ó, a tua nora tá... Hã? Claro. Ela fazia parte do povo, ela sabia como era. Tanto o texto vai dizer, é porque assim, alguns detalhes para nós é meio obscuro, porque a gente não conhece a cultura. Mas o texto diz, ele achou que ela era uma prostituta porque ela estava com o rosto coberto. Então, dependendo de como o rosto estava coberto, era identificado como uma prostituta. Entende? São nuances culturais que para a gente passa despercebido. Sim, sim. Aham. Isso, exatamente. A maneira como ela estava vestida, né? O vestido seria um traje de uma prostituta cultural. Aí sim, o que eu estava dizendo. Aí eles vão dizer, olha, a tua nora está grávida. Aí sabe o que eles dizem? Ela está grávida da prostituição. Por quê que eles estão dizendo isso? Porque é como se ela tivesse deitado com um homem qualquer e engravidado. E ela não podia fazer isso. Porque ela estava esperando o filho, né? Aí ele diz, olha, ela está grávida da prostituição. Acertou. Tá certo, né? Vocês estão mais do que certo. Vamos ler. Versículo 23. Então Judá disse que ela fique com a garantia, para que não sejamos envergonhados. Eu mandei este cabrito, mas tu não a encontrou. Passado quase 3 meses, disseram a Judá, tua nora Tamar prostituiu-se e está grávida da sua prostituição. Então Judá disse, levai-a para fora e que ela seja queimada. Queimada. Ela não é Joana Dark não, mas ia ser queimada. Aí o que ela diz? Versículo 25. Quando estava sendo levada para fora, ela mandou dizer a seu sogro, eu engravidei do homem a quem pertence essas coisas. E disse mais, peço-te que reconheça de quem são o selo com o cordão e o cajado. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, porque não lhe entreguei meu filho Selá, e nunca mais a conheceu intimamente. Sucedeu que no tempo de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. E quando deu à luz, um pôs a mão para fora, e a parteira tomou um fio vermelho e o amarrou na mão dele, dizendo, este saiu primeiro. Mas ele recolheu a mão, então seu irmão saiu, pelo que ela disse, como rompeste a saída, por isso chamou Pérez.
E depois saiu o irmão trazendo na mão o fio vermelho, e foi chamado Zerá. Sabe uma coisa muito estranha? É que desses dois homens, Pérez e Zerá, um deles é a descendência do rei Davi. Vocês sabiam disso? Vá lá para a 1 Crônicas. Capítulo 2. Lembra do nome aí do filho? Pérez, né? 1 Crônicas 2. Versículo 4. Todos acharam? Todos abriram? Versículo 4. Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Judá teve 5 filhos. Versículo 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amuel. Vá para o versículo 9. Vocês lembram, né? O filho de Pérez é Esrom, não é isso? Versículo 9. Os filhos que nasceram a Esrom foram Rão. Versículo 10. Rão foi o pai de Aminadab. Aminadab de Ezom. Versículo 11. Nazon gerou Salmão. E Salmão gerou Boaz. Quem era Boaz? Que casou com Ruth. Ok? E aí, de Ruth, Boaz teve Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Então, esse filho, o Pérez, é a descendência de Davi, de quem também viria posteriormente Jesus. O que eu quero dizer com tudo isso aqui? É que apesar de toda essa celeuma aqui, Deus ainda preserva uma descendência para ele. Preservou a descendência para ele. Por que isso? Porque os planos de Deus não se frustram. Deus está no controle. Já era Judá que ia seguir a descendência. Então, por mais louco que ele tenha sido, né, sair do meio da casa do pai dele, casando com a mulher cananeia, não foi com essa mulher cananeia. Foi com a Tamar, que era nora. Sim. Exatamente. Exatamente. Então, olhe só, eu quero que a gente preste atenção nessas 3 coisas. Como é perigoso a gente sair do meio do povo de Deus. As consequências que podem acontecer. Você já viu uma pessoa se afastar? Uma pessoa que você considerava alguém que era um homem de fé, uma mulher de fé, mas se afastou e ficou irreconhecível? Fazendo coisas que você achava que essa pessoa nunca faria? Indo para outras religiões? Tudo isso por quê? Porque ele saiu do meio dos irmãos. Ele saiu da casa do seu pai. Isso é algo muito perigoso para qualquer cristão que seja. Para você, para mim. Eu lembro de alguém que depois que se afastou, voltou a encher a casa de santo. Hoje, para nós, isso é impensável, não é? Você diria que você faria isso hoje? Claro que não. Mas se você se afastar, você vai fazer. Porque é uma coisa, meu irmão, é aquilo que... Lembra quando o espírito sai de um homem? Aí diz que o estado dele se torna pior do que o primeiro. Isso é muito perigoso. Se afastar do meio dos irmãos, sair da casa do pai. A outra coisa perigosa é você estar unido a alguém que não faz parte do povo.
Isso é muito perigoso. A fé tem que ser igual. Porque geralmente um adere à fé do outro. E o que é mais ridículo, né? É que geralmente o que tinha a fé certa adere à fé errada. Isso é algo muito perigoso. É a mesma fé. Tem que ser do meio do povo. Você lembra que, acho que é lá em Coríntios que Paulo fala sobre o jugo desigual? E o que seria o jugo desigual? Seria, irmãos, jugo desigual. Não tenham medo, não. Exato. Todo mundo ouviu, né? A união de pessoas que têm fé diferente. E lá Paulo vai dizer, olha, um cristão se associando com pessoas que adoram demônios. Porque ele vai chamar os ídolos de demônio. Ele diz isso, olha, eles são demônios. Eles estão participando da mesa dos demônios, não é isso que ele fala? E aí ele até diz, olha, não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não se põe em julgo desigual. Isso é muito perigoso. Quantas pessoas a gente conhece que se uniu a pessoas que não tinham a mesma fé e se afastou? Você conhece alguém assim? Eu conheço pelo menos uns 10. No mínimo. Hã? E dos dois lados. Tanto o homem que se casa com a mulher que não tem a mesma fé, como a mulher que se casa com o homem que não tem a mesma fé. Geralmente dá problema. Aí tem os filhos. Vai levar para onde? Para macumba ou para a igreja? O espiritismo ou para a igreja? Não funciona, meu. Não dá certo. Dá problema. O que Judá... Você diria que Judá iria participar de um ritual desse? Ele, o filho de Jacó, né? Neto de Isaac, bisneto de Abraão, o pai da fé, mas participou. Porque se afastou e se casou com alguém de outra. Ele estava com medo do menino morrer também, né? É o que a gente leu, né? Ele com medo do menino morrer também, e ele, não, tu vai para casa. Só que mesmo em meio a tudo isso, essa é a última coisa aqui, né, dessa parte, Deus está no controle. Isso, mesma coisa. Deus está sempre... Eu tenho tocado muito nessa tecla. Você lembra disso? De Deus sempre preservar uma descendência, uma linhagem. Tenho falado muito isso aqui. Porque o livro de Gênesis, ele quer mostrar a história do povo hebreu também, e mostrar que o Messias, ele virá daqui. Então a gente viu aqui que a descendência de Judá, que passa por Pérez, filho dele com a sua nora, é a descendência de Davi. E de Davi vem o Messias. Deus preserva essa descendência. Deus preserva essa linhagem. Porque Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Leão da tribo de Judá. A gente não vai ver isso, mas se a gente fosse mais para frente, lá em Crônicas, a gente ia ver como é que Judá vai ser chamado. Ele vai, aliás, não é nem em Crônicas, é aqui em Gênesis, lá quando Jacó estiver morrendo, que ele vai abençoar todos os filhos, lembra? Ele chama Judá de leãozinho. Então, ele é tido como leão, Judá. Por isso que é o leão da tribo de Judá. Porque Judá era tido como um leão. Por que isso? Porque a profecia é que dele viriam o Messias também, mas deles viriam reis.
Os reis, a partir de Davi, todos, pelo menos do Reino do Sul, são da tribo de Judá. Por isso ele é o leãozinho. Continuando. Agora vamos para José. E aí, como eu disse para vocês, há um certo paralelo aqui de José com Judá, né? Judá, ele saiu porque quis. José foi mandado embora. Sim, mandado embora é coisa boa de se dizer, né? Porque na verdade ele foi vendido, né? Foi vendido pelos irmãos. Então, ele estava no meio dos irmãos e foi tirado do meio dos irmãos. Diferente de Judá, que estava e ele mesmo quis sair. Diferente também de Judá, José preserva o quê? Mesmo estando num lugar diferente, mesmo não estando no meio dos irmãos, ele preserva o quê? Ele preserva a sua fé, exatamente, sua identidade. E ele faz isso porque, assim, uma coisa é você estar num lugar aonde você não queria estar. E aí você preserva a sua fé, que é o caso de José. Judá não precisava estar ali. Ele foi para lá. E aí é mais difícil você preservar a fé. O caso de Daniel é igual, né? Ele lá na Babilônia preserva a sua fé. Então vamos lá, versículo 1 do capítulo 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Versículo 2. Mas o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. O seu senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Então, duas coisas aqui. A primeira, Deus estava com José, diferente de Judá. Deus não estava com Judá ali, porque ele foi para um lugar que não era para ele estar. Mas Deus estava com José. E mais, quem foi que percebeu que Deus estava com José? Potifar. Potifar olha e diz, Deus é com ele. Por quê? Porque tudo que ele fazia prosperava. Essa é uma lição para a gente, irmãos. Essa é uma lição de que o seguinte: as pessoas precisam ver que Deus está conosco. Elas precisam perceber isso. E no caso aqui, usando a mesma ideia aqui de José, como é que as pessoas podem ver isso na gente? Naquilo que a gente faz. No trabalho que a gente exerce, por exemplo. Sim. Provavelmente José disse. Potifar é? Provavelmente José. O Egito ainda não conhece. Vai conhecer quando chegar lá na frente. Porque aqui a gente ainda está na parte aonde José chega. Os egípcios realmente vão conhecer Yahvé quando José é colocado como governador. Aí eles conhecem quem é Deus, de verdade. Mas aqui provavelmente Potifar sabia porque José falava. Olha só, exatamente, e esse é o meu ponto. Olha só, Potifar viu que Deus estava com ele pela maneira como ele trabalhava. Pela maneira como ele trabalhava. Aqui está aquilo que Paulo vai dizer tanto aos Efésios como também, se não me engano, aos Colossenses, quando ele diz para os escravos
que você faça como se estivesse fazendo para o Senhor. E quando ele fazia isso, ele percebeu que Deus estava com ele, porque as coisas funcionavam. Né? Ele não se escorava, né? Não era aquele negócio assim, o chefe não está aí, né? Não, ele trabalhava. Ele fazia acontecer. Trabalhava como quem estava trabalhando para o Senhor. E isso era visível, notório, de tal maneira que Potifar olha e diz: Deus está com esse rapaz. Porque tudo que ele faz dá certo. Funciona. Ele faz com apreço. Ele faz com afinco. Ele faz com todo cuidado. Isso é uma lição para a gente. E assim, José tinha alguma garantia de que se ele trabalhasse bem, o Potifar ia colocar ele como o governante da casa? Não. Ele só fez. Às vezes a gente está no trabalho e quer ser promovido a chefe. Faz falta, mete atestado, faz corpo mole. Funciona. Trabalhe como se você estivesse fazendo ao Senhor. Ah, mas o meu chefe não me reconhece. Mas não é pro teu chefe que tu... Quem vai te recompensar é o Senhor. Seja nesse emprego ou em outro. Te tirando daí e colocando em outro lugar. Mas faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Para que as pessoas olhem e digam: ele é diferente. Por quê? Porque ele é um cristão. Ele faz com cuidado. Ele serve com esmero. Por quê? Porque é um cristão. E o cristão faz tudo e qualquer coisa como se estivesse fazendo para o Senhor. Amém? E aí, obviamente, vai acontecer isso. Versículo 4. Por isso José achou favor aos olhos dele e tornou-se o seu assessor. Essa palavra aqui, ela nem existe aqui nesse texto, tá? Assessor. Ela é uma palavra bem moderna. Pode falar. É um mordomo, exatamente. É isso mesmo. É um governador da casa. Essa seria a melhor descrição para o que José se tornou. Porque ele se torna alguém que administrava toda a casa. É aquilo, assim, para nós isso tá fora de moda, porque nem existe mais, né? O mordomo, né? Isso não existe mais. Mas o mordomo é isso, é alguém que governa a casa. Aí, com o tempo, passou do mordomo para as governantas, vocês lembram? Das governantas, que também não existe mais. Aí, a palavra aqui é assessor, né? Mas na verdade é um mordomo, é um governante mesmo. Ele administrava tudo na casa de Potifar. Continuando. De modo que ele se fez mordomo da sua casa e entregou em suas mãos tudo que possuía. Desde que colocou ele como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto da casa como do campo. E é engraçado, né? Porque, assim, a gente sabe o que vai acontecer na história, né? A mulher de Potifar vai tentar lá José. Mas, assim, quando a pessoa ela não é um servo de Deus, a visão dela é diferente. Porque ele primeiro diz o seguinte: Deus está com ele. Não é isso? Aí quando a mulher diz, ele tentou me violentar, ele acredita em quem? Na mulher. Mas como é que José poderia ter feito isso se Deus estava com ele? Mas a visão de um mundano, por assim dizer, é diferente. A primeira acusação falsa aqui de mulher contra homem. Aham.
Sim. Síndrome da mulher de Potifar, né? Isso, e assim, isso não é raro, tá? Isso é bem comum. Bem comum, né? Enfim, vamos continuar aqui. Versículo 5. Não, 6. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que estava sobre os seus cuidados, mas somente com a sua comida. José era belo de porte e de rosto. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: meu senhor, preste atenção nessas palavras de José aqui, porque elas são fantásticas. Olha só, o meu senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados, na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo que tem. Ninguém é superior a mim nessa casa. Ele não me negou nada a não ser a ti, porque és a mulher dele. Aí ele vai dizer: olha só, como poderia eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Porque ele poderia dizer o seguinte: como é que eu vou pecar assim contra meu Senhor? Está sendo tão bom comigo, que me colocou como governante. Não, na cabeça de José, qualquer mal que ele fizesse, não era só contra Potifar, mas era principalmente contra Deus. Porque todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Só que a mulher, ela não desistiu, né? Ela continuou tentando ele. Isso é uma coisa muito importante para a gente. Quando quando Deus está conosco, quando nós estamos servindo ao Senhor, preste bem atenção nisso que eu vou lhe dizer. Haverá tentações. Tentações virão. E não só dessa natureza aqui, né? Porque a tentação aqui é sexual, né? Mas não só dessa natureza. Todo tipo de tentação. Vai vir uma tentação para você mentir. Vai vir tentação para você enganar alguém. Vai vir, por exemplo, no trabalho, para você tentar ganhar ilicitamente. Várias tentações virão quando o Senhor está com você. Quando você serve a Deus de todo o coração. Tentações, elas virão. E elas vão continuar a vir. Mesmo quando você diz não, elas continuarão a vir. Versículo 9. Aliás, 10. Entretanto, ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, nem para estar com ela. Mas certo dia, sucedeu que ele entrou na casa para fazer o seu serviço e nenhum dos homens estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: deita comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, saiu e correu para fora. Deixa eu dizer uma coisa aqui que é muito importante. Tiago diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vocês ouviram o que eu disse? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que José fez aqui? Ele não resistiu, ele fugiu. Vocês estão entendendo a diferença? Tiago diz para você resistir ao diabo. Paulo diz a Timóteo: fuja das paixões da tua mocidade. Esse tipo de tentação não é uma tentação para se resistir, é uma tentação para fugir, correr. Eu cresci como jovem dentro da igreja ouvindo essa frase que eu acabei de dizer. Você resiste ao diabo, mas essa tentação aqui você foge. Porque ninguém resiste a ela. Ninguém.
Se não fugir, cai. Não existe super cristão, super homem, super mulher que resista a uma tentação sexual. Não existe. Todos que tentarem enfrentar isso aqui vão cair. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: fuja das paixões da tua mocidade. E é por isso que José, ele não resistiu. Ele fugiu. Ele correu. Nós, assim, a gente não quer tampar só com peneira aqui, meu irmão. A gente aqui sabe o que acontece. Sabe o que os hormônios gritam. Especialmente quando a gente é o quê? Jovos. A gente é os jovos. Tudo é mais difícil nesse ponto. Os hormônios estão, a toda. Os jovos. Então, esse tipo de tentação pega o beco. É como dizia na minha época, capa o gato. Eu nunca entendi essa expressão, mas é capa o gato, né? Entendi o pobre do gato, né? Era 3 expressões. Era pega o beco, capa o gato e dá lavando. Eu que entendi, mas... Sim. Claro. Hoje. Não tem. E tanto o homem quanto a mulher, que obviamente eu falei aqui dos jovens, porque os jovens hormônios estão lá em cima, né? Mas tanto o homem como a mulher não pode deixar que nenhum gaiato fale no ouvido dela. E os homens não podem ficar prestando atenção no que passa na rua. Quer falar, Steph? Sim. Cobiça. Sim. Sim. Claro. Um suprindo a necessidade do outro. Sim. Uhum. Sim. Sim. Em outras palavras, né? O marido sendo marido e a esposa sendo esposa. Né? Acho que a melhor maneira da gente evitar as tentações. Que virão. Virão. Não se engane. Tentação vem. Né? E principalmente, que é engraçado, né? Mas parece que quanto mais você está buscando, mais tentação vem. E aí, obviamente, você, se for nesse sentido, você pega o beco. Claro. Uhum. Claro. Exatamente. Versículo 13. Quando ela viu que ele havia deixado a capa na sua mão e fugido, chamou os homens de sua casa e disse: Vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei. Quando ele ouviu que eu havia levantado a voz e comecei a gritar, deixou aqui a capa e saiu para fora, fugiu para fora. Ela guardou a capa consigo até que o Senhor voltasse para casa. Então lhe repetiu as mesmas palavras. O servo hebreu que nos trouxe aproximou-se de mim para insultar-me. Mas quando levantei a voz, gritei, ele deixou comigo a capa e fugiu. Ouvindo o Senhor as palavras que sua mulher havia contado, teu servo me fez assim, sua ira se acendeu. Então o Senhor de José
o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ali ele ficou. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe o favor aos olhos do centurião. Uma coisa importante ele está na prisão, mas quem está lá com ele? O Senhor, que não o desamparou. Pode falar. É a mesma coisa. Nesse contexto aqui não é que carcereiro e centurião sejam a mesma coisa, mas nesse contexto aqui é a mesma coisa, tá? 22. O qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José era quem comandava tudo o que fazia ali. O carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo que ele compreendia. Então, se independente de onde ele estava, né, Deus era com ele, independente de onde ele estava, ele fazia o seu trabalho, meu amigo. Ele fazia o seu trabalho. Ele saiu de um administrador para alguém que tomava conta da cela. Independente de ser um administrador ou ser um ajudante carcereiro, ele fazia as duas coisas muito bem. Não importa o que seja, meu irmão. Eu já falei isso e vou repetir. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Eu sou gari. Você faz da melhor maneira possível. E aí você pode até chegar a chefe dos gari. Mas o ponto seja onde for, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Esteja onde você estiver, Deus está com você. Amém? É porque acontece muito, né? A gente chora demais, na verdade. Eu acho que às vezes parece que a gente nunca cresceu. A gente é eternos bebês, né? Porque uma coisa que o bebê faz é só o quê? Chorar, comer e sujar a fralda, né? Então, assim, às vezes a gente reclama muito. Ah, mas é porque não foi isso. Ah, porque por dentro você fazer o seu trabalho ali onde você está. Vamos pensar na igreja. Ah, mas eu estou num ministério que eu não queria. Faça o melhor aí. Esse ministério. Deus é contigo onde você está. É a escolinha? Faça o melhor. É a recepção? Faça o melhor. É para cantar? Faça o melhor. Seja o que for, faça com excelência. Não importa onde você esteja. Deus está com você. Se a gente pensar também numa questão de um trabalho que não seja na igreja, é a mesma coisa. Eu lembro, a primeira vez que eu ouvi uma pregação nesse texto, o pregador disse assim, olha, se você for trabalhar e te derem uma vassoura para varrer o chão, varra esse chão como nunca ele foi varrido na vida. Porque é como se você estivesse fazendo o Senhor. Pense, se a gente soubesse que o Senhor ia entrar aqui agora, né? E a gente ia receber Ele, como é que a gente ia ajeitar isso aqui? Como é que a gente ajeitaria para receber o Senhor? Não ia ser, ou pelo menos ia tentar, né? Ser da melhor forma? É exatamente isso. Imagine, você é um atendente de sorveteria. Aí o Senhor chega para comprar um sorvete. Como é que tu atende ele? Você está entendendo o que eu estou dizendo? É como se fosse o Senhor que você está atendendo. Para quem você está fazendo. Eu sei que tem muito cliente chato.
Mas você olha e diz, não, vou fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. E faz da melhor maneira. Amém? O que nós aprendemos hoje? 6 coisas. Primeira, deixar os irmãos se unir a alguém que não é do povo pode te levar a fazer aquilo que é o contrário da vontade de Deus. 2, o Senhor está no controle e todos os seus propósitos serão cumpridos. 3, as pessoas precisam ver e perceber que o Senhor é conosco pelas obras que realizamos, especialmente as do trabalho. 4, tentações virão, mas devemos sempre fugir dela. Esse tipo, especialmente, temos que correr. 5, se mantenha puro e santo, independente de onde você estiver, no trabalho, na faculdade, onde quer que seja, mantenha a sua fé. José foi para o Egito, mas ele manteve a sua fé. E por último, não importa onde estejamos, nossa fé e confiança sempre deve estar no Senhor, pois Ele está conosco. Ele nos coloca aonde nós devemos estar. Você já ficou internado no hospital? Sim ou não? Se você já ficou lá, é porque era lá que Deus te queria. Se nós pararmos para pensar, se José tivesse ficado na casa do Potifar, ele não teria conhecido o copeiro. E se ele não conhece o copeiro, ele não conheceria Faraó. Ele está no cárcere, e o cárcere é aonde ele tem que estar. Se você está nesse trabalho, se você está no hospital, se você está onde você estiver, é lá que você tem que estar. E é lá que você precisa falar das coisas do Senhor. Se você estiver internado, né, num hospital, e alguém estiver do teu lado, na cama do lado, é porque você tinha que falar para aquela pessoa ali. Deus nos coloca aonde Ele quer que a gente esteja. José estava no cárcere porque era lá que ele tinha que ir. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Mas tem um ventilador piano aí, é? Qual foi? Mas começou a fazer agora, não foi não? Amém. Vamos orar, meus irmãos. Amado e bendito Deus, louvado Senhor seja o teu nome. Eu te agradeço por mais esse estudo da tua palavra e peço, Senhor, que cada lição que nós aprendemos aqui, ela fique em nosso coração. Que a gente verdadeiramente, Senhor, coloque como objetivo de nossas vidas, como lições preciosas, como aquilo que norteia a nossa vida, todos os teus ensinamentos, Pai. Nós queremos viver por eles. Então, guarda, Deus, coloca cada vez mais em nosso coração todos esses ensinamentos que aprendemos aqui, tudo que temos aprendido durante todos esses dias que temos estudado o livro de Gênesis. Coloca cada vez mais em nosso coração a tua vontade, a tua palavra, a verdade do Senhor. Que nós possamos ir para as nossas casas, mas que tudo aquilo que aprendemos e ouvimos hoje não somente seja guardado em nosso coração, mas venha novamente vir à nossa mente para que possamos pensar e meditar sobre tudo isso. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar aqui com os meus irmãos, ouvindo, estudando, lendo e aprendendo da palavra do Senhor. Leva-nos em paz,
nos protege no caminho de volta, para que nenhum mal nos aconteça, mas nos leva, Senhor, cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito Santo, edificados, Senhor, pela verdade do Senhor. É isso que eu te peço, que eu oro e desde já te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.